vejo como um esporte assim que, para mim, vai me dar mais resultado futuramente. Eu estou indo aos poucos, então eu acredito que daqui a pouquinho mais essa renda vai aumentar. Já é uma renda que eu consigo me sustentar, sabe, com as minhas questões, minha qualidade de vida pessoal, enfim. Mas futuramente eu acredito que tem muito mais a aumentar essa renda. Pela fomentação do esporte na região e pelo tamanho que está tomando, né? O esporte está cada vez crescendo mais. E o foco é me especializar, buscar conhecimento para vender para o meu aluno, vamos dizer assim. Na média de uns 35, 40 alunos. Eu não tenho exato, sim, mas é o que cruza por mim já. Alunos eu devo estar com, olha, exatamente eu não sei te dizer, mas já estou com uns 60 para mais. Antes eu sabia, tem 10, 8, 15, 20. Na semana agora, esses últimos meses, eu ganhei uns, tranquilo, uns 10 alunos. E estou me identificando muito com o esporte. É um esporte inovador, né? E cada vez mais a tendência é ele bombar. Então, já começamos bem, já estou gostando muito. E a ideia é ir buscando especialização ali com a comunidade também, buscando novas experiências. E fluir, né? O trabalho que só vai, não tem ré, né? Vamos pra frente. Eu me chamo Alisson, eu me formei agora há pouco em Educação Física, lá na Santiago, em Santiago, no Rio Grande do Sul. Comecei a trabalhar no pádel faz pouco, foi o meu primeiro emprego foi no pádel, surgiu a oportunidade e aí eu recebi um convite de um clube local, que é o Clube Raiz, e eles me convidaram e eu aceitei. Fiquei um pouco inseguro no início, mas eles me deixaram confiante e eu fui. E até então eu trabalho com pádel até hoje. Então faz pouco, faz uns 8 meses agora. Como eu já tinha acesso aos vídeos, né, pelo YouTube, né, a gente bota ali e aparecia vários vídeos. Aquilo ali já facilitou bastante. Dentro da comunidade, a estrutura, tu vê a estrutura que no vídeo não te mostra, mas como tu ensinar didaticamente para o teu aluno, facilita muito e isso facilitou bastante na comunidade, dentro da comunidade. Quanto tempo eu jogo pádel? Foi antes da pandemia, faz pouco tempo. Quando começou a pandemia eu já estava jogando pádel, mas eu não dava aula. Meu primeiro contato que eu tive com o pádel foi na universidade, foi lá na URI, Campo Santiago. E eu não me identifiquei muito com o pádel, porque eu não sabia. Eu jogava vôlei, mas não sabia nem regra, não sabia nada sobre. Na faculdade que eu tive o primeiro contato, e só. Foi o professor Timóteo, não me esqueço, me lembro até hoje. E ainda ele brincou comigo, ó guri, tu tem facilidade pro esporte. E aí, tá, deixei. Por um acaso, a minha defesa foi sobre esportes de rede e parede, que inclui pádel. Tem parede, tem vidro, tem a rede. E eu fiz voltado para o pádel. E por acaso, eu já estava procurando conteúdos que eu pudesse falar no meu TCC, no relatório final lá. E é difícil tu achar algo sobre o pádel. Mas sobre os outros esportes tem. Voleibol tem. Squash tem, badminton tem, enfim, no pádel era mais difícil. E aí nessa busca de conhecimento, de fonte, acabei encontrando a Flores Pádel. Mas eu não fazia parte. Eu me formei no início desse ano. E aí assim que eu me formei, que eu já jogava no clube, já tinha uma intimidade com os guris lá do Clube Raiz, trocamos uma ideia e eu também estava saindo da faculdade com vontade de trabalhar e não sabia para que norte tomar, e a oportunidade surgiu de onde eu não esperava, que foi o pádel. E os guris foram muito gente boa comigo lá, me acolheram de uma forma assim que não tem nem como dimensionar, e eu me senti em casa. E aí comecei a brincar com gurizada, vou dar aula. E os meus amigos começaram a vir fazer aula comigo, os iniciantes, lógico. E aí era saudável, era tranquilo, até então eu tentava pôr em prática, pus em prática, eu aprendi na faculdade, questão didática ali da educação física e tudo mais, estruturava a aula e ia, daí a gente aos pouquinhos foi fluindo, e aí que eu, vou focar aqui.
E aí entrei de cabeça no ramo do pádel. Mas tudo começou na pandemia, né? E aí tudo fechou, o pádel também deu uma fechada, não tinha como. E ali começou a fomentar a ideia de se trabalhar no pádel. E aí eu comecei a buscar alguns meios para me preparar para dar a bendita aula de pádel. Conversei com alguns professores que já atuavam lá na região, foram fundamentais, foram importantes para isso também, para mim ter essa coragem, foi onde eu me agarrei. E depois eu conheci a Flores Pádel na internet. Comecei a olhar os vídeos, comecei a tentar incluir algumas coisas nas minhas aulas e foi dando certo depois que eu comecei a dar. E aí até então foi ali que eu me agarrei no conteúdo do pádel que os guris falavam, o Jota, o Stefan, pegava e dava as dicas e eu fui tentando pegar e tentar incluir na minha aula. As dicas do pessoal lá, que eram os que davam aula lá, aquela conversa informal, mas nada estruturado, né? E aí depois que eu comecei a visualizar as atividades na internet, eu comecei a montar um plano de aula. Ah, posso usar isso em algum momento. Será que é interessante? Vai dar certo? Não vai? Daí só na prática, mas foi na internet. Foi na Flores Pádel. No YouTube foi o primeiro contato que eu tive, né? E aí depois eu comecei a ver algumas publicações no Instagram. E ali eu comecei a conhecer mais o material voltado para o pádel. Eu conheci mais o trabalho dos guris, conheci como que funcionava a comunidade. Foi até então que eu entrei em contato para ver se eu conseguiria fazer parte, porque o conteúdo já me ajudava muito e eu quero conhecer isso, eu quero ver isso na prática. Tanto é que eu fui atrás pela internet, né? E aí me inscrevi e aí tô aí. O mais difícil foi formar a questão de exercícios para o aluno. A conexão eu conseguia ter, mas estruturar o exercício em si eu fui pegando depois. No início foi um pouquinho mais complicado. No início eu fiquei me perguntando, nas primeiras aulas, será que eu vou conseguir dar aula? Será que o aluno vai conseguir entender o que eu estou transmitindo para ele? O que me deixou mais confortável é que o aluno me deixava confortável conforme eu ia executando o que eu tinha planejado. Mas eu sempre planejei para ter aquela estrutura e confiança de se algo não der certo, eu ter outra opção, outra ferramenta para usar. Mas o próprio aluno em si, ele me deixava confortável para mim e passando o que eu planejei mesmo. Mas a conexão com o aluno ali foi me deixando mais leve, mais tranquilo. A troca de experiência ali que me deixou, não vai dar. Vou buscar mais para esses alunos, para eles mesmos, para mim fluir, transmitir um melhor conhecimento para eles. Tanto é que hoje eu busquei a comunidade, hoje em dia, graças a Deus, estou fazendo esse curso top, que está me deixando cada vez com mais vontade de buscar mais e querer mais para ensinar melhor e também transmitir um conhecimento de qualidade com que o aluno está pagando. Isso me deixa assim, é uma dívida que eu tenho com o aluno. Se eu estiver pecando em algum aspecto, eu vou buscar para mim chegar o melhor assim, estar mais bem preparado possível para ele sair de quadra satisfeito. Mas no início eu fiquei nervoso com essa questão de será? Estou cobrando para dar aula e será que ele tá tendo um retorno positivo? Mas quando eu vi que estava tendo, aí eu fiquei mais tranquilo e foi. Se eu estava com dificuldade de aplicar na prática o que eu via na comunidade em minhas aulas, facilitou muito em minhas aulas, porque aquilo ali te dá um norte, tá? A faculdade te ensina a fazer planejamento, planejar aula, toda essa questão. Mas o conteúdo em si tu não tem aonde te agarrar. Será que é certo eu virar para a direita e bater dessa forma? Onde que é o ponto de contato? É aqui mesmo? Quem é que está dizendo isso? Como que eu vou saber? Se não fosse pela comunidade, eu não saberia falar dessa forma didaticamente. E foi por aí que eu comecei a trabalhar e achei que foi muito mais fácil de trabalhar. Foi uma maneira mais simples. Organizou melhor
a minha ideia para mim estruturar, colocar no papel e levar para a prática com os meus alunos. Facilitou e muito. Existe, não sei se a palavra certa, é um abismo muito grande no meio disso tudo. No meio entre eu conhecer a comunidade e participar e de não ter fazido parte da comunidade. Porque até então eu não era conhecido na cidade, a não ser pelo meu ciclo das pessoas. Por exemplo, os meus amigos, pessoal que era lá do CTG, que era da Invernada, pessoal que jogava futebol, esse pessoal me conhecia. Na comunidade, quando eu comecei a postar e marcar, inclusive o Flores Padel, parece que deu... o cara tá buscando conhecimento, tá lá com os caras, e daí já conhece o Jorge, já sabe o trabalho que os guris vêm fazendo. E nisso, no início para mim foi bem mais difícil, porque eu tinha medo de dar aula, apesar da faculdade te preparar para isso. Mas na prática é desafiador, não é medo, é desafiador. Todo dia é um desafio. Tu não sabe como que teu aluno vai te comportar. Eu não sabia se ia dar certo as atividades que eu estava fazendo, até porque eu via na internet. Nunca tinha na prática ali como que eu vou ensinar. Tá, e se o aluno me perguntar se a bandeja é mais para trás ou mais para frente? Se eu não tivesse visto algum vídeo, eu não ia saber falar para ele. Ou se eu não tivesse botado em prática, eu também não ia saber dizer para ele se era ideal. Mas quando eu não tinha esse contato com a Flores Padel, os meus alunos eram bem mais reduzidos. Quando eu comecei a ver como que funcionava o trabalho da Flores Padel, inclusive na rede social, que foi uma questão que me ajudou muito a divulgar meu trabalho, o negócio parece que andou, fluiu. No início era só para as pessoas que eram do meu convívio, do meu ciclo, da minha volta de amizade. Depois já começou a vir pessoas me procurar que eu nem sei de onde que surgiram. Ah, tu é o professor tal que dá aula no clube tal? Sou eu. Tem uma horinha para mim? Posso fazer? Eu não tinha isso aí. E eu não estava nem preparado para começar. Não, deixa eu ver na minha agenda. Não tinha essa coisa no meu dia a dia. Não, quer fazer aula? 4 horas, vamos lá fazer. Antes era assim. Agora não. Deixa eu ver. Terça não posso, quarta tá cheio. Sexta. Aí o cara começa a ficar preocupado e feliz ao mesmo tempo. Aí os alunos começaram a aumentar. Depois que eu comecei a ter o contato com a Flores Padel, o conteúdo veio muito mais fácil e a minha confiança de trabalho, até mesmo para eu divulgar meu trabalho, foi muito mais confiante, fui mais corajoso. Até pelas pessoas que fazem a nossa volta, que fazem com que isso aconteça. Né? Tô no caminho certo. Cada vez mais eu penso, eu tô na linha certa, vamos seguir por aí. E a comunidade trouxe muito a agregar para o meu futuro, para a minha profissão, até mesmo cada vez mais para a minha especialização. E a comunidade é a realidade, a minha realidade, foi que deu certo. Primeiramente foi no local, os guris me deram o apoio necessário, que foi essencial. E depois eles disseram, cara, daqui vai buscar o conhecimento para transmitir para as pessoas que tu está dando aula. Então eu fui, e estamos aí, e é isso aí. Coragem que dá certo.